Olá, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Eu me chamo Ricardo Coelho. A gente vai trabalhar algumas somas fazendo um paralelo com o quadro de ordens e classes dos números, tá? Tenho aqui uma folha que eu separei os valores que vão aparecer para vocês no quadro, tá? A gente vai fazer a seguinte soma: 211 mais 113. 211 mais 113. Aqui a gente tem todos os algarismos. Nós podemos falar algarismos ou símbolos, tá? Todos os símbolos que a gente utiliza para formarmos qualquer número, ok? Que vai do 0 ao 9. São 10 símbolos, contando com o 0, tá? Vamos lá então, vamos fazer essa soma aqui. A gente tem, vocês podem olhar no quadro, da direita para a esquerda, a gente tem, no caso aí, esse quadro representa a classe das unidades simples, tá? A gente tem a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Vou apagar esse ordem aqui para não confundir, não deu espaço para escrever ordem nas três ordens. Mas aqui é a primeira ordem, segunda, terceira. A primeira ordem é a casa das unidades, a segunda a casa das dezenas e a terceira a casa das centenas, tá bom? É o que está no quadro aí, só olhar da direita para a esquerda. Então a gente vai somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Por isso que a gente organiza dessa forma, tá legal? Então 1 mais 3, eu vou começar a contar do número 3, que é o maior. Então vou fazer 3 mais 1, começo a contar do 3, 3 mais 1, 4. Eu estou partindo do princípio que tem alunos que vão assistir essa aula que estão aprendendo a somar, por isso que eu estou sendo didático. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, começa a contar do 2. 2 mais 1, 2, 3. Então esse número, essa soma, melhor dizendo, vai ser 300, vai dar igual a 324. Aqui a gente tem 4 unidades, tá? 2 dezenas e 3 centenas. Então o número 324 tem 4 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. Podem olhar que tem esse número aí no quadro. O 4 vai estar na primeira ordem, que é a ordem das unidades. O 2 vai estar na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E o 3 vai estar na terceira ordem, que é a ordem das centenas. Tá bom? Vamos fazer uma outra soma aqui. Então é só observar que a mesma quantidade de ordens que o número tem, ele vai ter de algarismos. Podem observar isso aí. Isso é muito importante. 524 mais 231. Vamos lá. 524 mais 231. Tá. Eu vou fazer aqui porque às vezes a conta vem assim, ó. Ela vem na horizontal e vocês têm que armar a conta. Eu vou partir do princípio que muitos que vão assistir essa aula estão realmente aprendendo a somar. 524 mais 231. Dá pra ver, né? Tá. Aqui, ó. O 4 tá na classe, na casa das unidades, o 2 na dezena e o 5 na centena. Aqui é a mesma coisa, unidade, dezena, centena. Aqui é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Vindo da direita para a esquerda, tá vendo? Aí o que a gente faz? A gente pega esse número e traz para cá, põe debaixo desse, foi o que eu fiz. Na soma eu posso pegar isso e colocar embaixo desse também, tanto faz. O que eu preciso me atentar é colocar unidade embaixo de unidade. Ó, podem observar que está o 524. O 4 não está nas unidades, primeira ordem. Então o número que tiver somando com ele também tem que estar na primeira ordem, que representa a casa das unidades, que é o 1. Por isso que o 1 está aqui embaixo do 4. O 2 não está na dezena?
nas dezenas, segunda ordem. Então eu vou pegar o número que está nas dezenas da segunda ordem também do outro número, o algarismo do outro número, e vou colocar embaixo do 2. O 5 não está na centena, terceira ordem, então eu vou somar ele com o algarismo do outro número que também está na terceira ordem, na casa das centenas. Então, unidade, dezena e centena. Tá bom? Vamos somar aqui. 4 mais 1. 4 mais 1, 4, 5. 2 mais 3, eu vou fazer 3 mais 2. Eu vou sempre somar começando do número maior. Tá? Facilita a minha conta. 2 mais 3, 2, 3, 4. Desculpa. Errei aqui. 3, 4, 5. 5 mais 2. O 5 é maior do que 2. Vou começar a contar do 5. 5 mais 2, 5. 6, 7. O 5 está na primeira ordem, que é a casa das unidades. O outro 5 na segunda ordem, que é das dezenas. E o 7 na terceira ordem, que é a casa das centenas. Então, 755 representa o quê? Eu posso falar assim, eu tenho 755 bolinhas. Quer dizer que eu tenho, olhando aqui para esse número, para representar 755 bolinhas, eu tenho 5 unidades, 5 dezenas e 7 centenas, tá? Eu vou decompor esse número aqui, ó, para a gente aproveitar mais a aula, ó. 755. Eu vou decompor. O que é decompor o número? Quando a gente pega um número e a gente separa as ordens desse número, né? Seria as unidades, centenas e as dezenas, nesse caso, tá? É como se a gente separasse, né? Fragmentasse eles. De forma que, somando essas partes, a gente chega nesse valor, que é o que a gente está trabalhando aqui, esse número, 755. Então vamos lá. Eu não falei que a gente tem aqui 7 centenas? 7 centenas quer dizer o quê? Uma centena é 100. Então se eu fizer o 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 7 vezes, eu vou ter 700. Tá? Então 7 centenas é igual a 700. Mais os 5 dezenas representa 50 unidades. Ou seja, se eu somar o 10 5 vezes, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, eu vou ter 5 dezenas, que é o número 50. E agora o 5, que é 5 unidades. Tá? Se eu somar 700 mais 50, eu tenho 750. Mais 5, 755 unidades. Unidade vem de 1, tá? Por exemplo, o número 2. O número 2 ele tem 2 unidades. Uma unidade mais uma unidade. Aí eu falo 2. Representa 2 unidades de alguma coisa. Pode ser R$2, pode ser 2 bicicletas, tá bom? Aqui a gente está decompondo o número para vocês verem de uma perspectiva bem ampla. Como que se forma o número. Tá? Vocês têm muitas das vezes um número, mas não sabem visualizar isso, como que ele é construído. Isso é muito importante. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, pessoal. Uma outra soma. Vão se inscrevendo aí no nosso canal, por favor. Compartilhem as nossas aulas nas redes sociais. A gente tem um Instagram que se chama Semente Exata, viu? Vão lá e sigam a gente. Deixe o like aí, se vocês estão gostando da aula. Marquem o sininho das notificações. Ajude o canal a crescer aí, por favor, tá? Vamos fazer uma outra conta aqui. 769 mais 119. Ok. Eu vou escrever esses números aqui, ó. 769 mais 119. Podem ver que eu coloquei as ordens, unidade, dezena e centena. Então, eu coloquei primeiro o número 769. Ok, trouxe para cá. Agora eu vou somar com esse número. O 9
do 769 não está na casa das unidades, então vou somar ele com o algarismo do outro número que também estiver na casa das unidades, no caso é o 9. Por isso que o 9 está embaixo do 9. Olha o 6, ele está na casa das dezenas. Eu vou somar ele com o algarismo do outro número que também está na casa das dezenas. É o 1. Por isso que eu coloquei 1 embaixo do 6. Aqui eu estou organizando a ordem dos números. Tá? Por isso que o nome aí do quadro é quadro de ordens e classes, né? De classes e ordens. Não me lembro a sequência aí do nome que vai estar escrito. Depende do material que vocês tiverem acesso. Mas o significado é o mesmo. Quadro das ordens e classes ou classes e ordens. Tá? Eu estou falando que é o mesmo na essência, né, do significado. Então vamos colocar aqui, ó. Faltou 7, né? Então eu vou pegar o 7 e vou colocar vou somar ele com o mesmo algarismo do outro número que também está na casa da centena, que é o 1. Então 1 está embaixo do 7. Aqui eu tenho a primeira ordem, que é a unidade, segunda ordem, dezena, e a terceira ordem, centena. Vou somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. 9 mais 9, os dois números são iguais. Vou começar a contar do 9. Eu tenho 9 mais 9, ó, vamos colocar aqui, ó. 9 mais 9, então vou ter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O 18, a gente escreve ele assim, ó, não é? 1 acompanhado do 8. Se a gente observar, ele tem duas ordens, tem dois algarismos. Eu sempre vou olhar da direita para a esquerda. Eu já sei que no quadro a primeira ordem está aqui, que representa unidades. A segunda ordem está aqui, que representa dezenas. Então, se ele tem duas ordens, o 8 vai ficar aqui, tá? Na primeira ordem, no meu resultado. Desculpa. Ele vai ficar aqui porque o 8 está nas unidades. E o 1 vai para as dezenas, que está aqui no 6. Então vou colocar 1 aqui. Como é 18, o 18 ele é... Vou decompor o 18 aqui. Ele é constituído. Tá? Constituído quer dizer que ele é formado por uma dezena e 8 unidades. Então esse 1 que sobe está subindo uma dezena. Por isso que vem para a casa das dezenas. Então 18, eu coloco o 8 aqui na casa das unidades. Sobe 1 para a casa das dezenas. Continua a operação, 6 mais 1, 7. Esse 1 que subiu, 6 mais 1, 7, mais 1, 8. 7 mais 1, 8. Então nós temos aqui 888 unidades de alguma coisa. Pode ser 888 reais, pode ser 888 laranjas, 888 bicicletas. Tá legal? Agora, a gente vai decompor esse número também para clarear mais ainda a informação aqui pra gente. 888, decompor. O que é decompor? Eu vou separar as ordens, né, que a gente tem a primeira, segunda, terceira ordem, de forma que se eu somar, eu chego no mesmo ponto que eu parti, que a gente está partindo do 888. 888 é formado por 8 centenas, que é igual a 800, porque uma centena é 100. Eu não tenho 8 centenas, então se eu multiplicar 8 vezes 1, no caso 8 vezes 100, que é uma centena, eu chego no 800. Ou se eu somar o 100 8 vezes, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, se eu somar 8 vezes o 100, eu chego no 800. A gente tem o outro 8, que ele está na casa das dezenas, segunda ordem. Ele representa o número 80, que na verdade são 80 unidades ou 8 dezenas. O 800 eu posso falar que são 800 unidades. 80 eu posso falar que são 80 unidades ou 8 dezenas, é a mesma coisa. Mais 8. Então aqui a gente tem, olha só que legal. A gente tem vindo da direita para a esquerda, né? Unidade, dezena, centena. Aqui é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Só que se a gente fosse escrever assim, ocuparia muito espaço, né? Nos cadernos, nas folhas, etc.
Então aqui a gente simplifica essa escrita, mas a gente fazendo assim ou assim, a gente está se referindo à mesma quantidade. Se eu falar 800 mais 80 mais 8, é a mesma coisa que eu falar 888, mas não se usa falar assim, né? Então é isso, para vocês entenderem a construção dos números, né? E a gente utiliza o sistema indo-arábico. Vou deixar aqui no card para vocês a primeira aula sobre esse assunto, que eu falo sobre esse sistema numérico. Eu abordo essa aula de uma forma mais conceitual, tá? Acho importante vocês irem lá e assistirem essa aula. Tá legal? Vocês vão aprender muito. E vou fazer muitas outras aulas sobre esse assunto, tá? E sobre vários assuntos. Acompanhe nossos vídeos e que o grande arquiteto do universo abençoe a todos nós. Amém.